Olá, tudo bem? Eu sou Louise Santos, médica veterinária e docente da rede UniFTC. No nosso encontro de hoje, vou abordar sobre produção de mel. Como é que esse mel é fabricado? Tá? Como é que esse néctar coletado pelas abelhas é transformado em mel? É preciso saber que existe uma divisão social dentro da colmeia, na qual cada abelha executa uma função distinta ou funções distintas. A rainha tem a sua função, uma única rainha, muitas operárias e alguns zangões. Toda a maior parte de produção, de limpeza, de manutenção compete às operárias e também à produção de mel. Sim, são as operárias que produzem o mel. São elas que vão, fazem vários voos, né? Mais de uma vez, coletam néctar e transformam ele em mel. Como que isso acontece? Isso é possível, porque na cabeça, tá, das abelhas existem glândulas capazes de produzir enzimas, né, como a invertase e a glicose oxidase, que são enzimas que convertem açúcares. Parte da microbiologia, né, fazendo uma, uma releitura da microbiologia do mel, é preciso lembrar que o mel ele é composto de 74% de carboidrato, que são açúcares, tá? Então, esse carboidrato, esse açúcar, ele é obtido justamente a partir do néctar, e aí eu tenho especialmente a presença da sacarose, que é um disacarídeo, né, um açúcar composto. E esse disacarídeo, essa sacarose, ela é convertida, ela é quebrada. Então, o mel é formado pela reação dessas substâncias com o néctar coletado das flores. Como é que acontece? Primeiro, a invertase, tá? Ela converte a sacarose, que é um açúcar do tipo disacarídeo, e o quebra, né? Quebra essa sacarose e transforma ele em dois açúcares, a glicose e a frutose, tá? A glicose oxidase, que é uma outra enzima, transforma uma pequena quantidade do mel em ácido. Por quê? Esse ácido ele é capaz de proteger, tá, o mel das bactérias, fazendo com que ele não seja fermentado por elas, tá, por essas bactérias. Então, eu tenho aí dentro da cabeça, dentro da região hipofaringeana, né, na região da faringe das abelhas, glândulas capazes de produzir enzimas, tá, como a invertase e a glicose oxidase, que promovem a quebra da sacarose, que é um disacarídeo em dois monossacarídeos, e que transformam uma pequena quantidade de glicose em ácido, tá, ácido glicônico, que é um ácido capaz de proteger o mel contra a fermentação que bactérias poderiam, porventura, ali promover no mel, caso conseguisse se instalar. E aí, segundo o RISPOA, tá, o mel, ele é um alimento, ele é um produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, que são abelhas com ferrão, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre as partes vivas das plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas, que eu acabei de citar, armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia, tá? Então, existe todo um processo que inicia aí com a coleta do néctar, a ação das enzimas, mas não para por aí, tá? As abelhas, elas voam em cada uma dessas flores, eu tenho aqui várias flores diferentes, pode ser de uma mesma origem floral, mas pode também ser de várias flores diferentes, e elas fazem aí a captura desse mel. Então, o mel ele é coletado, o néctar é coletado, temos aí a ação das enzimas, a, esse produto ele é várias vezes regurgitado, tá? E aí ela regurgita e vai transportando para outras operárias, para as outras abelhas que estão dentro da colmeia. Quando na colmeia o néctar ele vai passando de abelha para abelha, que ela vai digerindo, regurgitando, e regurgitando, e esse processo faz com que o mel seja desidratado. Por quê? A água é um meio de cultura propício para a ação de micro-organismos, especialmente das bactérias.
Quando as abelhas fazem esse processo de regurgitação, elas conseguem eliminar boa parte da água, fazendo com que esse mel ele obtenha aí, no máximo, um percentual de 20% de teor de água. Tá? Então, esse processo de digestão, regurgitação, digestão e regurgitação, né, de uma abelha passando para outra, faz com que esse mel ele sofra um processo de desidratação, fazendo com que, no final de todo o processo, o mel aí tenha em torno de 20% de teor de umidade. Tá? Então, a abelha ela coleta o néctar, temos a ação das enzimas, ela vai para a colmeia, passa de uma abelha para outra, de uma abelha para outra, todo um processo de regurgitação. Até que esse mel, ele é ali amadurecido, armazenado, até que ele sofre um processo de maturação, de amadurecimento, que dura em torno aí de 4 dias, tá? E aí o resultado todo, né, é um produto que tem vários açúcares, como sacarose, nem toda sacarose é quebrada, tá? Então, sacarose, frutose, glicose, proteína, vitaminas, sais minerais. É um alimento muito rico, nutricionalmente falando, e também do ponto de vista terapêutico, tá? Então, depois de todo o processo, depois de 4 dias após a coleta e o processamento, esse mel está pronto para ser consumido. Essa estrutura aqui, ele é armazenado em opérculos, que são essas estruturas hexagonais, tá? E aí ele é passado ali uma camada de cera fina por cima desses opérculos, que ela age como impermeabilizante, para proteger também esse mel da ação de micro-organismos. Só que quando a gente fala de mel industrial, não é assim, uma colmeiazinha perfeita, como aqui nessa imagem do lado esquerdo. Quando a gente fala de mel do ponto de vista industrial, a gente fala em quadros de mel, tá? Que são essas placas, é um quadro, tá? Que é preenchido, ele tem a função de colmeia aí para as abelhas. Todo esse quadro, toda essa parte de madeira, ela é preenchida, de madeira normalmente é preenchida, né, com mel e é toda selada, né, pelas próprias abelhas. E quando esse quadro está completamente selado, preenchido e selado, aí sim está no momento de ser coletado, tá? Mas isso é para um outro encontro. Então, vamos fazer um resumo. O mel ele é coletado de uma origem floral ou de várias origens florais, mas ele é obtido a partir do néctar, tá? Então, o néctar é coletado, temos ação de enzimas, ainda dentro da região faringeana das abelhas, tá? Elas vão para a colmeia, vão passando, digerindo e regurgitando esse mel, e passando de uma para outra. E nesse processo há a desidratação, tá? Existe a queda de açúcar, existe produção de ácido para proteção contra micro-organismos, e depois de um processo de desidratação que chega a um teor final de 20%, o mel é armazenado e depois de 4 dias de maturação, ele está pronto para ser consumido ou pelas abelhas ou pelos seres humanos, tá bom? Obrigada.